Professor, Xi Jinping pediu publicamente, por um cessar-fogo, pediu inclusive que os Estados Unidos atuem pela paz, condenou os ataques israelenses, mas na prática a gente sabe que a China ela tem ali um alinhamento e tem até fortalecido laços econômicos e militares com o Irã, principalmente nos últimos anos. Entendendo a sua opinião, e de fato, essa contradição em Pequim se posicionar como um fiador da estabilidade, mas ao outro lado ainda patrocina um dos lados deste conflito. Paula, a questão militar ainda é um pouco controversa com relação àquilo que Pequim tem feito com relação ao Irã, porque justamente a China não tem a postura intervencionista que você observa nos Estados Unidos e nem sequer pretende aí ser xerife do mundo nesse processo todo. Então, aí é uma distinção, até porque os chineses têm mantido esta atitude de não tentar colocar armamentos dentro dessa equação, a não ser no caso do Paquistão, onde eles claramente venderam os equipamentos para o Paquistão, na ocasião que foram utilizados, inclusive, contra os indianos. Mas, na questão econômica, é obviamente que o Irã é um importante fornecedor de petróleo para a China, mas não é o único. Então, os chineses também têm relacionamento aí com a Arábia Saudita e com todos os países ali do Golfo Pérsico, porque desde 1994, a China é um importador de petróleo. A China não produz petróleo e essa é, comparativamente aos Estados Unidos, a grande desvantagem chinesa. Mas o fato é de que Pequim tem uma relação boa com o Irã, inclusive um dos grandes problemas, um dos grandes gargalos que se temia era justamente o fato de que muito do petróleo que saía da China, saía do Irã com relação à China, ia necessariamente pela rota marítima. E com isso, nos últimos tempos, eles conseguiram evitar que isso acontecesse, construindo uma rodovia dentro daquela integração da grande Rota da Seda. Então, da nova Rota da Seda. Então, o que a gente observa é que a China tem ali um relacionamento importante com o Irã, mas também tem um relacionamento muito relevante com o próprio Estado de Israel e tem até uma dívida histórica com Israel, porque Israel foi um dos países ali que apoiou inicialmente a República Popular da China em 1949, reconhecendo, entendeu? Então, a China tem aí uma postura que pretende ter uma determinada distância. Obviamente que até a própria Rússia aí enfrenta uma situação difícil com relação ao Irã, porque os russos têm pode-se dizer aí, uma dívida de gratidão a Israel, porque Israel não foi daqueles países que apoiaram a Ucrânia na guerra contra a Rússia, inclusive não passaram aí equipamentos ao que nos consta. Então a Rússia também tem essa situação de querer aí ajudar o Irã, mas também não pode trair a Israel dentro desse processo. Então o objetivo deles é obviamente que é este, não ter a guerra para que evitem aí problemas maiores e terem de necessariamente assumir posturas que não querem.